hoje o prazer de contar uma convidada bastante especial por muitas razões, mas acho que aqui especialmente pelo enorme envolvimento e protagonismo que ela vem tendo nesse tema tão dramático, importante e urgente da saúde pública e dos direitos fundamentais no Brasil, que é a professora Débora Diniz, professora, uma antropóloga, professora da Escola de Direito da Universidade de Brasília, uma referência na área de saúde pública, direitos humanos, direitos das mulheres, muito envolvida com tantas discussões que nos tocam aqui. Acho que eu nem preciso gastar muitas palavras com a apresentação do currículo dela. Também não gosto muito disso, então, para tornar essa coisa mais informal, e a gente tem o prazer de contar hoje aqui com dois debatedores. Primeiro a Ilana Katz, que é psicanalista, psicóloga com mestrado em psicologia na USP, doutorado na Faculdade de Educação na Ilana, e hoje fazendo pós-doutorado no LATES-FIP, que é um laboratório multidisciplinar da USP, que envolve áreas da teoria social, da psicologia, da psicanálise. E aqui ao meu lado esquerdo, alguém mais conhecido de vocês, professor Virgílio Afonso da Silva, professor titular de Direito Constitucional aqui da faculdade. Débora, eu vou sugerir então que a gente comece diretamente com uma apresentação, um panorama do tema, feito pela própria Débora, que vai falar aí por 20, 25 minutos, com total liberdade, Débora. E aí, imediatamente após, a gente passa a palavra os debatedores levantarem questões e, em seguida, a gente abre para o público também. Gostaria de agradecer à professora Suzana, que nos prestigia aqui hoje também. E então é isso, vamos lá. Débora, muito obrigado de novo, seja muito bem-vinda e estamos todos muito animados para debater. Por favor. Gente, muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu dizia ao Conrado no início que, apesar de nos últimos 2 meses falar intensamente sobre o tema do Zika, como parte pesquisa, de escrita, de reunião de trabalho. Essa é a primeira vez em que eu faço uma discussão acadêmica com companheiros tão qualificados para pensar o que vem sendo dito em diferentes espaços. Então, eu vou o máximo possível fazer uso da escuta qualificada de vocês, dos 3 que estão na mesa, de fato, para ouvir aquilo que até esse momento eu não fui capaz de pensar. Sobre como nós estamos tentando pensar o que representou a chegada. Isso que se descreve como epidemia do Zika. Então, a minha proposta, eu coloquei meu tempo em 15 minutos, para tentar o máximo possível nós termos espaço para conversa. Era primeiro explicar a vocês qual é a afirmação de onde eu passo, quais são os dados dos quais eu começo a me conformar com a urgência dessa afirmação, e o caminho do qual nós passamos a anunciar, que aí toca diretamente essa faculdade, toca diretamente a conversa nessa mesa, sobre uma possibilidade de um litígio em torno da epidemia. Então, a minha primeira grande afirmação é que a forma de enfrentamento à epidemia do Zika no Brasil, e na América Latina em geral, não incluiu os direitos e as necessidades de saúde das mulheres. Quando nós falamos qualquer questão no campo reprodutivo, para uma tradição perversa, por uma conquista diferente de direitos, nós estamos falando em um binômio que são as mulheres e as crianças. Então, a primeira afirmação é essa. Nós falamos em eliminação do vetor, nós falamos em problemas de questões de urbanização, de saneamento, de água, mas nós não falamos de que algo muito particular na epidemia do Zika, que é ter por alvo um alvo muito vulnerável, as mulheres grávidas. As doenças negligenciadas, das quais fazem parte esse tripé com o mesmo vetor, que é a dengue, o chikungunya e o Zika, elas fazem parte da história das avós, das mães, dessas mulheres, que hoje compõem as mais de 6.000
mulheres com filhos notificados por um regime primário de identificação de uma possibilidade de uma alteração neurológica, que é a medição da microcefalia. Então, a afirmação é essa. Não foi capaz de incluir. Agora, por que o Zika é uma epidemia que nos diferencia do que nós já tivemos em uma história recente? Eu não preciso aqui fazer argumentos normativos de dizer o que representou a declaração de situação de emergência global da OMS no dia 1º de fevereiro e no dia 7 de abril, a afirmação da causalidade entre o Zika e a síndrome neurológica. Esse é um detalhe que eu quero devagar avançar, porque aqui é só um caminho normativo, que tem caminhos políticos e que tem razões que não são só de emergência de saúde pública. Porque na epidemia mais recente, que foi o Ebola, a Organização Mundial de Saúde foi acusada de ter sido lenta numa resposta mundial. Então aqui ela se antecipa, mesmo não tendo as evidências que são consideradas definitivas, que só foram consideradas próximo de há uma semana atrás, mas esse era um dos braços que eu gostaria de problematizar com vocês. Será que para garantir direitos precisamos ter certezas dentro de uma lógica moral que é o próprio discurso científico? Ou nós sabemos, ou nós podemos garantir direitos e proteções mesmo diante de incertezas? Ou seja, em que medida nós podemos fazer essa negociação entre as evidências científicas, as afirmações científicas sobre uma epidemia e a garantia de direitos? A diferença do Zika, diferente de tudo que nos antecedeu, se vocês quiserem conversar inclusive sobre o HIV/AIDS, é que nós temos uma doença com transmissão vertical. Nós temos uma doença com múltiplas formas de transmissão. E nós temos um vetor que voa. Nós nunca tivemos uma doença com uma magnitude como essa. Claro que vocês podem me dizer, mas o que está acontecendo no Brasil? Por que os dados da Colômbia são diferentes? Eu tenho várias respostas para esclarecer a vocês. Mas vamos assumir a mais simples delas. Pode ser que o Brasil tenha uma correlação com algum outro fator epidemiológico, como uma dengue anterior. Então, novamente, uma característica de saúde pública do Brasil. Então, esse é o contexto que nós temos. Nós sim sabemos que o Zika é um causador de uma síndrome neurológica, que só nos confunde descrevê-la como microcefalia. Microcefalia não possui sinais e sintomas. Ela é uma síndrome grave, os dados são provisórios, todos que eu digo, eles têm que ser repensados daqui a uma semana, 1/3 dos fetos morrem intraútero, aqueles aos quais sobrevivem com múltiplas restrições, como por exemplo o primeiro coorte de crianças em Pernambuco encaminha-se para alimentação parenteral, alimentação por tubo, não é capaz de fazer alimentação. Essa é uma discussão muito importante, porque quando nós aproximamos de uma discussão sobre inclusão e sobre não discriminação de pessoas com deficiência, aqui me parece que são dois marcos que nós temos que ter no horizonte. Lembrem que eu disse que falar sobre epidemia, na minha provocação, é dizer que nós não fomos capazes de incluir as mulheres e as meninas em idade reprodutiva. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer diálogos políticos importantes, interseccionais, com outros grupos minoritários e discriminados no Brasil, como, por exemplo, as mulheres nordestinas. 72% de todas as crianças identificadas com a síndrome neurológica do Zika nasceram em 3 estados, de regiões remotas desses estados. Então, o primeiro fator de discriminação do qual nós temos é uma discriminação regional. Segundo, eu poderia agregar outros. Quem são essas mulheres? Escolaridade, trabalho, cor. Nós poderíamos. A primeira preocupação no campo discriminatório que surge, no campo da igualdade, quando nós começamos a dizer a epidemia tem que olhar para os direitos das mulheres, e o que isso significa em matéria constitucional. Garantir o livre acesso à informação ampla sobre riscos, sobre o que sabemos, mesmo tentativamente, para que as mulheres possam tomar suas decisões. Sim, se nós temos uma epidemia cujas vítimas com consequências particulares para a sua saúde, é que eu falo especialmente a saúde mental. Eu não estou falando da saúde do feto, estou falando da saúde das mulheres. Lembrem que eu disse no início.
é falar como as mulheres foram ignoradas desse processo. É hoje uma situação de sofrimento, de intenso sofrimento mental. Não é uma medicalização de direitos. Manter-se grávida é engravidar nas regiões de maior prevalência do Zika. O momento do pré-natal é um momento de intenso sofrimento. Claro que vocês podem me perguntar, mas por quê? Pelo risco de uma malformação no feto? Não, pelo risco muito maior de manter-se grávida sem saber quais são as consequências da epidemia. O que nós sabemos agora, há uma alegoria muito repetida no campo médico-científico, eles dizem que isso é a ponta do iceberg. O que nós sabemos da síndrome neurológica é a ponta do iceberg. Nós não sabemos se essas mulheres desenvolvem anticorpos na segunda gestação. Nós não sabemos. Nós não sabemos por que Guillain-Barré vem em algumas pessoas e não em outras, em condições autoimunes. Nós não sabemos. Sabemos algumas coisas muito iniciais sobre o Zika, e uma delas é relacionada à reprodução. Então, quando começamos a dizer que as mulheres têm que ter direito ao acesso à informação, saber que tem uma epidemia em curso, a primeira geração de crianças, primeira onda, para não usar um termo incorreto demograficamente, primeira onda de mulheres infectadas pelo Zika, cujas crianças nasceram entre agosto e setembro de 2015 e fevereiro desse ano, elas não sabiam sequer da hipótese da vinculação. A questão do aborto não estava dada, porque não havia uma pergunta sobre algo que poderia interferir com o risco. Para as mulheres da segunda onda, que é a que estão ficando grávidas agora, o aborto é uma questão permanente, a ser dialogada durante o pré-natal. Como os vírus circulam de uma maneira alternada, esse ano o principal vírus é chikungunya. Nós não sabemos, tudo indica que chikungunya, repetindo o que não sabia um ano atrás, mas eu vou repetir o que você sabe agora, que chikungunya não tem nenhum efeito para a gestação. Zika vai voltar a ser o principal vírus circulante o ano que vem. Então nós vamos ter naturalmente uma queda na epidemia por duas razões. Pelo vírus circulante e pela alteração do regime de classificação da microcefalia de janeiro para cá. Ela era 33 centímetros e agora nós estamos E nós estamos agora com 29,5 para as meninas e 29,5 para os meninos e 30 para as meninas. Ou seja, no momento em que nós alteramos o corte cefálico, nós naturalmente diminuímos a epidemia. E sua principal razão é uma disputa epidemiológica importante, de dizer que nós temos que aumentar a nossa precisão para a notificação, diminuindo a sensibilidade numa sala de parto. A consequência imediata disso é que há casos de crianças infectadas, de crianças afetadas pela epidemia que não têm esse sinal primário da microcefalia, porque elas estão fora do regime de notificação. Então isso aqui é apenas para dar um desenho inicial. Se nós temos uma epidemia, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, e que ela caminha para um quadro endêmico. O que é endêmico? É uma cronificação na população. Quando ela vai terminar? Quando nós tivermos uma vacina. Quando nós soubermos como controlar a transmissão vertical. Então nós vamos conviver muito tempo com isso. Não é agora. Não foi uma coisa de 2015, 2016. Ela vai continuar. A pergunta é o que nós fazemos para garantir direitos violados pela epidemia. A primeira delas, então, que eu disse é a garantia de um acesso à informação. Essa foi uma discussão intensa na Organização Mundial de Saúde, em que os representantes de países em que o aborto é criminalizado, a principal posição é informar para que essas mulheres não podem tomar decisão. Aqui me parece de um contrassenso tremendo. Nós partimos da lei criminal para agendar como deve ser a nossa conversa ético-constitucional. Quando nós começamos a fazer a pergunta, por que o aborto nessa situação, nós estamos partindo de que a criminalização é o ponto de partida do justo. A criminalização ela é injusta, ela é o uso da mão, da força do Estado para controlar decisões reprodutivas das mulheres. E quando nós levantamos a mão e perguntamos, mas quando vocês propõem que o aborto seja autorizado se a mulher estiver infectada com o vírus, não é se houver algum diagnóstico de má formação, é a mulher infectada pelo vírus, porque nós estamos falando da epidemia.
Nós não estamos falando do que nós sabemos, ou então de discussões sobre qualidade de vida, ou sobre o que vai ser, ou o que é a deficiência no mundo de discriminação contra as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de mulheres tomando decisões sobre um estado de incerteza que as deixa em intenso sofrimento pelo quadro da epidemia. Fazer a pergunta de por que o aborto nessa situação é pressupor que o regime de criminalização tem que ser o nosso ponto de partida para uma conversa sobre o justo. Uma pergunta sobre o justo tem que ser como garantir liberdade, como garantir direitos fundamentais, ainda mais em uma situação de uma emergência de saúde pública como é uma epidemia. A epidemia, ela é apenas um detonador do quadro injusto lançado pelas leis criminais. E não inverter a pergunta. E antes, que também muitos me perguntam, que dizem, mas eu temo que uma discussão sobre a possibilidade da interrupção da gestação, nesse tema, nesse caso, aumente a discriminação contra os deficientes. Isso foi conhecido nos anos 90, quando o projeto Genoma Humano começou, como uma hipótese expressivista sobre o aborto. Quer dizer que quando as mulheres tomavam uma decisão solitária numa sala de ultrassom, ela, o seu companheiro em uma família, ela mandaria uma mensagem negativa para todas as pessoas com deficiência no mundo. Ora, imaginar que são as mulheres solitariamente e as mulheres da epidemia, de quem nós estamos falando, que vão ser responsáveis por um maior regime de não reconhecimento na igualdade na deficiência. Vejam que nós estamos botando em uma balança coisas que me parecem muito diferentes. Para um grupo, como para as mulheres, eu já fui uns 15 minutos, vou terminar. Para as mulheres, nós temos o uso da lei penal, da lei criminal. Em um debate sobre igualdade na deficiência, nós estamos num tema de reconhecimento. Confundir as duas coisas, elas me parece que nós tornamos o debate ainda mais nebuloso e nós partimos da lei penal como ponto de partida para o justo. Então, aqui eu começo a encaminhar a dizer a vocês o que nós anunciamos. Que, dado o contexto, em que nós tínhamos de pouca transparência de produção dos dados no Brasil, que nós já sabíamos da ciência, a aproximação que nós tínhamos de grupos de mulheres, que nós faríamos uma ação, inicialmente, e é por onde nós vamos nos mover, em conjunto com a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, uma ação constitucional que teria dois braços de pedidos. Um braço relacionado à saúde sexual e reprodutiva, com acesso à informação, em que ela abarcaria acesso ao que nós chamamos de métodos amplos e compreensivos de acesso à saúde sexual e reprodutiva, então desde métodos contraceptivos de longa duração, acesso à informação e acesso ao aborto legal, caso a mulher esteja infectada pelo Zika. E um segundo braço, que é de proteção social. Que nós temos hoje o benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência social administrado pela Previdência, em que ele tem um recorte de renda que muitas das mulheres são consideradas inelegíveis por serem consideradas acima do recorte de pobreza, porque é um benefício extremamente restritivo. E o nosso pedido seria considerá-lo universal. Por que é importante associar direito ao aborto, de proteção à maternidade? Porque verdadeiramente falar em direitos sexuais e reprodutivos em um marco de reconhecimento da igualdade é falar que as mulheres precisam de condições para suas tomadas de decisões, como informação para manter uma gestação, informação para realizar um aborto, e elas precisam de condições mínimas de vida, como transferência de renda, para cuidar dos seus filhos afetados pela epidemia. Ou seja, entender maternidade, não apenas como manutenção de família, mas como decisões reprodutivas. Há, assim, um contínuo, que é acesso à informação, acesso a métodos, possibilidade do aborto e o exercício de uma maternidade apoiada pelo Estado. Então, essas seriam minhas provocações iniciais, para daí nós conseguirmos abrir. Eu adoraria ouvir vocês. Muito obrigada.